Tudo bem, podemos começar. Apenas deixe-me compartilhar minha tela. Você está vendo essa tela? Só o curso de treinamento, otimização, puxar, deslizar atraso. Perfeito, Dave. Ok. Tudo bem, pode dar um começo. Bem-vindo ao curso 2 da série de otimização de desempenho de polias atrasadas. Laging Performance. Hoje vamos olhar para o atraso da polia como um componente projetado. Os tópicos que vamos abordar hoje incluem atrito, tensão de cisalhamento e fadiga em relação ao atraso, correia transportadora e emendas de correia. Temos muita sorte de ter o Dr. Peter Robinson conosco hoje da Universidade de Newcastle. E Peter vai compartilhar os resultados do trabalho que sua equipe tem feito em torno do atrito e como o atrito se comporta entre o atraso e a correia transportadora em torno de uma polia transportadora. Também vamos dar uma olhada em uma ferramenta de software de engenharia chamada Laging Select que pode mostrar se há ou não acesso. O atraso e o cinturão estão operando no que chamamos de zona segura. E então o último tópico que veremos é polias de dobra de alta tensão. Carregar de volta o acúmulo e o desgaste da tampa da correia e os problemas que isso causa. A apresentação de hoje terá duração de cerca de 40 minutos. Haverá tempo para perguntas no final. Você tiver dúvidas enquanto vamos, por favor, coloque-as no bate-papo. Tentarei respondê-las no final da apresentação. Para qualquer pessoa que exija ou gostaria de usar a tradução, há uma opção de tradução em indonésio ou tailandês. Você pode acessá-lo selecionando o ícone redondo na parte inferior da tela. Basta clicar sobre isso e, em seguida, clique no idioma que você deseja. Falando sobre o desempenho defasado da polia. A confiabilidade atrasada depende do que chamamos de 4 pilares do desempenho atrasado. O primeiro pilar é a qualidade atrasada. O segundo pilar é o design atrasado. E temos a aplicação do atraso, e o último pilar é a seleção atrasada. E a maioria das coisas sobre as quais vamos falar hoje giram em torno da seleção atrasada. Precisamos que todos esses 4 pilares estejam funcionando corretamente para cada aplicação para obter o melhor resultado. Esta é a razão pela qual consideramos o atraso do poli como uma parte projetada do poli em vez de um consumível. Para a primeira parte do webinar, vamos olhar para o conceito de atrito. E Peter vai nos levar através do trabalho que ele tem feito nesta área. Então eu vou entregar para o Pedro. Vou apenas cancelar o compartilhamento da minha tela e vou deixar você compartilhar Peter. Ok. Sim, tudo de bom. Só isso. Obrigado. Como Dave disse, eu fiz um dos pesquisadores da Universidade de Newcastle ao lado do Columbus Odyssey onde seu áudio não é muito bom. Você tem um microfone? Vamos tentar isso, Dave. Isso é melhor? Sim, isso é muito melhor. Muito melhor. Perfeito. Se mudar, é só chamar. Não tenho microfone. Infelizmente, não. É muita coisa. O que você fez? O que você fez? Funcionou muito melhor. Perfeito. Obrigado por isso. Fizemos uma parceria com a Elastic Tech e algumas outras neste campo também.
incluindo a Commander e a Contitech para tentar resolver qual é a definição de atrito em torno de uma tração de transportador e suponho que todo fluxo subsequente sobre os efeitos que surgem. Definir esse atrito e esse comportamento. Então, é obviamente que alimenta a otimização, a seleção de otimização de atraso. Como no design e no projeto de acionamento de vida de fadiga e também olhando para como isso interage com a própria tampa da correia e acho que o mais importante é as emendas na correia transportadora. Então, nós temos parceria por cerca de 3 a 4 anos agora indo muito, muito forte. E não vamos mentir, quanto mais nos aprofundamos nesse tópico, mais fundo percebemos que o todo realmente é. Não é um tamanho não há um. É tudo solução infelizmente que vai passar hoje. Mas é certamente uma pesquisa importante, no entanto. A razão por trás do que estamos fazendo nossos dias já tocou em eu suponho. Mas não deve ser surpresa. Pois os transportadores certamente estão se tornando mais longos e as tonelagens estão se tornando mais altas. Os sistemas de acionamento estão agora na faixa de 8 a 10 megawatts em comparação com alguns megawatts não muito tempo atrás. Os transportadores ainda estavam limitados em cerca de 27 quilômetros na África do Sul com Impaulilo. Mas há projetos atualmente sendo feitos para cerca de 35 a 40 quilômetros no Reino Unido, passando por um túnel para os biocombustíveis e fertilizantes. Assim, e o aumento do comprimento dos transportadores não vai parar tão cedo. Os transportadores são o meio preferido de transporte de materiais de parafusos em altas tonelagens. Em distâncias maiores. Portanto, precisamos ter certeza de que o projeto da estação de acionamento seja o mais otimizado possível, suponho. Até hoje ou até alguns anos atrás, quando essa pesquisa começou, a seleção de atraso e talvez Dave pudesse falar mais sobre este tópico, mas a seleção de atraso era em grande parte anedótica. Foi algo que funcionou em um aplicativo semelhante. E basicamente o atraso foi selecionado com base em uma abordagem não relacionada à engenharia, se isso fizer sentido. Então, esse tipo de conceito deu início a essa pesquisa há alguns anos na ideia de seleção atrasada de engenharia. E um dos parâmetros mais importantes para poder fazer isso é entender as cargas dentro do contato entre a correia e o acionamento. Então, para começar, o que vamos falar brevemente é sobre quais são os métodos de design atuais. Agora, se você olhar para os métodos ISO e GIN, o CAMER é um pouco mais extenso. Mas ainda é baseado nos mesmos princípios que os padrões de design atuais utilizam algo chamado equação de Euler ou equação de pedra angular. Capstone. Fundamental. Agora, se houver algum eleitor na plateia, você deve estar familiarizado com um capstone em um iate. Basicamente uma polia estacionária que você enrola uma corda. A equação da cápsula é essa simples aqui, onde você tem sua tensão lateral apertada é F1, sua tensão lateral frouxa é F2. E a diferença entre os dois é regida por isso. Ou o novo θ agora mu é o seu coeficiente de atrito em torno do tambor e θ é o seu ângulo de envoltório. Então, tomando uma equação bastante simplificada, e essa equação existe há mais de 200 anos, ela é unidimensional. Tem sido aplicado com um pincel bastante largo para bastante complexo. Sistemas de acionamento, se quiser. Portanto, é a mesma equação que usamos para seus certos cintos de tempo em seus carros é. Por extensão, suponho que a maior unidade a granel do mundo seja a correia transportadora. Então, mas como certamente começamos a entrar na faixa de 46.810 megawatts e pontos de execução até cerca de um canal ST4000, estamos vendo esses critérios de projeto e suponho que as suposições por trás desses critérios de projeto começam a ruir, e na maioria das vezes se resume a isso só aqui. Então esta tabela espero que você possa ver o meu mouse. Esta tabela é definido o coeficiente de atrito a partir dos padrões. E você pode ver que eles especificam 4 tipos diferentes de atraso. Certamente mais de 4 tipos diferentes de atraso na prática agora e o coeficiente de atrito. Considerarmos apenas dizer que a aplicação DRY é tipicamente entre cerca de 35 até cerca de 45. Então isso cobre seu aço nu. Obviamente seu poli, sua borracha e sua iluminação cerâmica também.
Então, um dos pressupostos da equação da cápsula é, em primeiro lugar, que ela utiliza um coeficiente de atrito constante em todo o ângulo de envoltório, basicamente de onde a correia entra para onde sai. Certamente sabemos que não é o caso. Acho que o mais importante é que também sabemos que o atrito é consideravelmente maior do que isso. Agora, talvez a pergunta mais comum que nos é feita é: é melhor ter um design conservador? Conservador, e isso é 100% correto, mas tem consequências. Então, se você olhar para essa equação aqui, talvez uma equação. Se você subestimar seu coeficiente de atrito μ, então eles estão absolutamente certos. Você limitará o grau de deslizamento em sua estação de acionamento e suponho que sua unidade terá um bom desempenho. Pela consequência disso é a redução do novo. Nessa equação, você está aumentando sua F1 e F2. Ok. Então sua tensão de cinto ou seu próprio cinto é um cinto de classificação mais alta e ele está funcionando. Uma tensão muito maior do que realmente precisa. O irônico é que uma consequência de executar o parafuso em uma tensão tão alta é que agora você está sujeitando seu atraso a ciclos de fadiga alta. Estamos vendo falhas de fadiga em várias aplicações. Então, otimizando o que esse atrito deve ser. Certamente esperamos que possamos projetar sistemas de acionamento que reduzam a carga de fadiga no atraso para evitar falhas no tempo de inatividade e. Suponho que, por extensão, podemos reduzir o tamanho dos componentes, ao mesmo tempo em que garantimos que a unidade não escorregue e ela realmente faça o que precisa fazer. Acho que cobri tudo isso. A abordagem que temos, desenvolvemos uma instalação de testes aqui na universidade. Para medir diretamente o comportamento de atrito. Se quiser, entre o atraso e uma correia transportadora. Agora, essa facilidade certamente não é nova no mercado. Algumas pesquisas semelhantes sendo feitas no ZEUA em torno deste tópico também. Mas, em última análise, o princípio disso é que colocamos uma amostra atrasada nessas duas placas apenas aqui. Em seguida, nesta placa central, montaremos uma amostra da tampa granel. Normalmente tem cerca de 8.000 de espessura, e é ligado a um suporte parado. Por isso não tem flex e dá. E então vamos inflar esses airbags para uma certa carga. Há uma célula de carga entre os airbags e este quadro. Para que possamos medir a força de compressão diretamente, ao inflar os airbags. Esses dois quadros se apertam e se alinham centralmente por estarem nos trilhos lineares e depois instalados nessa máquina de teste de tração ou basicamente levantam essa cabeça transversal e puxam a correia de dentro desse contato. Assim, as placas atrasadas normalmente chegam a cerca de 30 cm por 30 cm². Temos cerca de 12 toneladas de força compressiva nos airbags ou até 12 toneladas. O que equivale a cerca de 1,3 megapascals de pressão facial, o que certamente cobriria a maioria das aplicações por aí. Certamente aplicações que excedem 1,3 megapascals até cerca de 1,5 a 2. E para conseguir isso, suponho que podemos simplesmente reduzir as dimensões do atraso. Podemos resolver problemas pela metade ou podemos reduzir a largura também, para aumentar a pressão facial. Ok. No momento, temos uma força de tração de 5 toneladas neste equipamento. Estamos olhando para atualizar isso para uma força total de 20 toneladas. E atualmente estamos olhando para o impacto do nosso deslize ou velocidade pura, que é basicamente a velocidade dessa cabeça cruzada aqui puxando o cinto para fora do contato. Assim, pode variar de muito, muito lento em termos de microns por minuto até cerca de 1 metro por minuto também. Vamos começar a analisar alguns resultados. Eu tenho 4 resultados apenas nesta breve apresentação de hoje. Temos a borracha de diamante natural da Elastic Tech, onde tem o poliuretano. Além disso, temos 2 tipos de cerâmica. Temos sua cerâmica de ligação direta e sua cerâmica traseira de borracha. Então, vamos dar uma olhada em como os resultados realmente se parecem. Comparando os 4 atrasos. Normalmente vemos um comportamento semelhante a este. Portanto, este é um gráfico simples de força de atrito versus deslocamento. E também tenha em mente que deve ser de kN no lado esquerdo em vez de Newton. Mas basicamente você vai ver. A força aumenta até um ponto de estado estacionário em algum ponto. Agora, a distância necessária para alcançar o estado estacionário muda com o tipo de atraso.
E o valor desse estado estacionário também muda o tipo de ciclismo. Então, se começarmos, dizemos a curva laranja que, a borracha diamantada. Estamos atingindo o estado estacionário depois de cerca de 30 a 35 milímetros de deslocamento e basicamente esse período aqui até esse ponto é uma combinação de deslizamento. E também por dentro da própria cobertura atrasada e volumosa. Ok. Então obviamente o contato que eles começam a compartilhar. Eles começam a se deformar e eles também começam a dormir também. Então, um foco atual para nós é definir como esse deslize em navio se propaga dentro do contato. Mas na verdade é uma coisa bem difícil de medir. Então, olharmos para o poliuretano, ele tem um comportamento um pouco mais longo. Se você quiser, está levando cerca de 40 milhas para atingir o estado estacionário. Algumas ondas pequenas lá dentro também. Chegaremos a isso em um segundo quando compararmos os dois perfis cerâmicos. Temos um olhar para o amarelo, que é a sua cerâmica 80% de borracha em comparação com o roxo. Então, acabamos com um pouco diferente. Força de atrito no final. Estado estacionário, e também há uma diferença notável no comportamento no início. Então o roxo, que é a sua ligação direta é bem rígido. Obviamente, não há muito apoio puro, ou o método de ligação ao puro no parafuso em si ou deslize. Enquanto no amarelo você tem um pouco de puro no suporte de borracha também. Então, um comportamento bem diferente também. Então, o que normalmente faremos é testar até cerca de 900 km com esse conjunto de resultados. E esses resultados testaram uma velocidade pura, que é basicamente a velocidade do POO das amostras adultas, de cerca de 1 até 10 milímetros por segundo. Agora certamente há alguma justificativa para selecionar que analisamos. Suponho que aplicações comuns e aplicações comuns sugerem que um valor de cerca de 5 milímetros por segundo é representativo de uma velocidade pura em torno de uma polia. Mas suponho que na natureza de não pode cobrir todas as bases, se quiser. Nós certamente testamos uma faixa maior de 1 a 10. Então os resultados normalmente se parecem com isso. Agora este é apenas um enredo de superfície. Você pode ver aqui que temos baixa pressão aqui embaixo até alta pressão no canto superior esquerdo. Temos baixa velocidade neste canto. Também, até alta velocidade aqui. Para a borracha Laging. Atrasada. Borracha natural, você pode ver que o coeficiente de atrito varia de cerca de 33 até cerca de 1,4. Portanto, 1,4 sendo baixa pressão normal e alta velocidade de cisalhamento. Se olharmos para a cerâmica, esta é a ligação direta. Vemos comportamento semelhante tipicamente de cerca de 4 a 1,2. A menos dependência da pressão normal, particularmente em baixas velocidades. Por causa desse método de ligação direta, não há cisalhamento na parte de trás do atraso ou o cisalhamento está na própria tampa da correia. Então, isso explica por que é um pouco mais plano ao longo dessa borda em comparação com a borracha. Se olharmos para a borracha apoiada, você tem um pouco mais de flexão em baixa. Em baixas velocidades, desculpe. E, novamente, estamos vendo cerca de 46 até cerca de 1,3 como coeficiente de atrito. E por último, para o poli, estamos vendo cerca de 4 a 1,1. Agora, há um par de pequenos divots lá. Poli é interessante de testar. Vimos que se eu voltar para este aqui, você pode ver que esse comportamento escolar se propaga através daquela curva. Apenas as ondas indo e vindo. Nós certamente vemos isso. Veja isso com poli e é por isso que vemos esses pequenos buracos e picos. Se você quiser, na superfície poli. Então, ainda estamos tentando nos aprofundar. O que exatamente faz com que isso aconteça? Suspeitamos que possa ser acúmulo de temperatura de atrito dentro do poli, mas certamente tentando entender que a fonte disso e como isso se relaciona com os testes. O objetivo dessas 4 tramas, se quisermos, não é tanto demonstrar o que deve ser um coeficiente de atrito. É mais para demonstrar que suponho que uma regra em branco é que atrito não é atrito. E que os padrões de projeto que permitem, digamos, 35,4 a 5 para todas as aplicações. Certamente estamos vendo cerca de
35 a cerca de 1,35, dar ou receber. Portanto, há uma grande variedade no comportamento de atrito que não está sendo capturada no projeto de sistemas de acionamento no momento, e suponho que tenha sido compensado com o funcionamento das correias em alta tensão. Então, rapidamente sobre o futuro dessa pesquisa. Os testes que estamos fazendo no momento estão atualmente em pequena escala. São cerca de 300 por 300 mil em termos do tamanho do rosto. As pressões e velocidades são certamente representativas. Estamos construindo a capacidade de testar amostras contaminadas temperatura diferente do padrão de estoque 23 graus onde estamos procurando no momento. Instalações ou instalações para testar em tão baixo quanto cerca de menos 40, 50 graus e todo o caminho até cerca de mais 50 graus. Bem apenas para cobrir tudo isso. Todas as aplicações. Entender como o progresso puro e rasteiro dentro do contato é crítico fundamental. Em última análise, todo esse trabalho alimentará dois métodos. Método é que atualmente tem um estudante de doutorado que está olhando para a modelagem de viscosidade da superfície de contato. Ele está desenvolvendo vários modelos numéricos para pegar os dados brutos desses testes fictícios e importá-los em um modelo numérico bastante complexo para projetar sistemas de acionamento para transportadores. Suponho que o outro braço dessa pesquisa futura é que estamos procurando estender o trabalho em menor escala através do desenvolvimento de uma instalação de teste em grande escala e essa é apenas a que. Então, isso foi desenvolvido novamente entre os 4 parceiros. Pois é. De acordo com todos os relatos, ele representa um sistema de transporte em escala real sem todo o material no meio. Então você tem seu extrator de acionamento aqui e sua polia de cauda. Mas todo o atrito dentro do transportador é realmente desenvolvido através desses drives Aglin. Essas grandes unidades de acionamento laranja. Essas unidades de Aglands basicamente se opõem umas às outras portanto, geram tensão AT1 ou uma tensão lateral apertada em um lado do transportador e uma tensão lateral frouxa no outro lado do transportador. E travando esses acionamentos de Agluns durante a operação, basicamente esse diferencial de tensão será mantido durante a operação. E onde utilizamos essas séries de sensores embutidos na polia de acionamento para medir exatamente quais são essas cargas, como polir enquanto a polia gira. Então esses sensores nos darão forças três-dimensionais. Também vai nos dar um grau de deslize. A partir disso podemos descobrir como o atrito se comporta. Que atrito? Qual é o coeficiente de atrito tanto ao redor do arco de contato quanto através da própria poliface? E a partir disso, podemos usar isso para validar o modelo numérico que está sendo construído e também reduzir isso para testar e validar nossos testes em pequena escala. Então, testar uma grande escala. Apenas a natureza viscoelástica das borrachas, o atraso e as correias, limita a capacidade de extrapolar dos testes em pequena escala, infelizmente. Em poucas palavras, é basicamente o que temos em termos de espaço de pesquisa. Dave, eu poderia te devolver. E, como sempre, fico feliz em ficar por aí. E se houver alguma dúvida, por favor, envie-as. Você só não silencia lá, Dave. Sim, obrigado, Pedro. Vamos deixar as perguntas para o final, se estiver tudo bem. Vou apenas compartilhar minha tela novamente. Ok. Então eu quero falar agora sobre a ferramenta de engenharia Lagin Select. Isso se baseia em analisar a importância da seleção correta do atraso. Pois é. Um exemplo vivo de um grande fracasso que ocorreu há alguns anos aqui em Nova Gales do Sul, devido à seleção errada de atrasos. Uma das nossas grandes minas estava a passar por uma grande melhoria da capacidade de 4.600 toneladas por hora para 5.150 toneladas por hora, e mudaram a sua principal correia de tronco subterrâneo de uma ST-5600 para uma ST-6300, mas eles continuaram usando o mesmo atraso. Na verdade, o atraso, este transportador em particular era um transportador duplo doutor transportador, o atraso.
Estava em operação com o cinto ST5600 há cerca de 6 meses sem sinais de problemas quando a mudança foi feita para o mais pesado e rígido, o ST6300. No espaço de 4 semanas, o atraso em ambas as polias doutor estava muito severamente degradado. Verdade, passou de 25 mil de espessura para 15 mil de espessura no espaço de 4 semanas. Como resultado, a mina optou. Coloque em suas roldanas sobressalentes. Felizmente eles tinham 2 polias sobressalentes. Isso levou a uma paralisação não planejada de 3 dias e o custo de produção da mina para essa paralisação não planejada de 3 dias foi de 21 milhões de dólares. A mina perguntou-nos ou os engenheiros da mina perguntaram, bem, como é que o atraso foi selecionado e foi selecionado da forma como muito atraso foi selecionado. Ele foi selecionado com base na experiência e no que havia funcionado antes, mas não havia realmente nenhuma análise de engenharia por trás da seleção. Então, a próxima pergunta foi: o que colocamos? Isso durará mais de 4 semanas e a mina estava muito relutante em mudar para o atraso cerâmico porque eles não queriam mudar o desgaste e os danos do atraso na correia. Então, trabalhamos com uma empresa chamada Conveyor Dynamics no ZEUA e fizemos uma análise para chegar. Um atraso que duraria mais tempo. Este problema em particular. O problema nesta mina foi basicamente a gênese. Se você quiser, da ferramenta de seleção atrasada. Estamos trabalhando, como Pedro disse antes, há cerca de 3 anos. Então é uma colaboração entre os Acho que você acabou de perder seu áudio por um pouco lá, Dave. Desculpe você ter me recuperado. Sim, desculpe isso. Portanto, esta ferramenta de seleção atrasada. Basicamente só requer entrada de transportador padrão. Os parâmetros de entrada são tensões de funcionamento, especificações da correia, os detalhes da polia, coisas como o diâmetro da polia, o ângulo de envolvimento, detalhes da tampa do cinto. Nós, à direita, podemos selecionar entre uma variedade de legends neste menu suspenso. Também podemos selecionar as condições de operação do transportador molhado ou seco. E a partir disso há um cálculo feito pelo software que dá para os gráficos de saída. O primeiro gráfico de saída analisa a derrapagem localizada e o segundo gráfico analisa a fadiga e as tensões puras. Este é o primeiro gráfico, apenas aguente comigo por um segundo. Este é o gráfico que olha para a derrapagem localizada. E é um gráfico da tensão de cisalhamento de pressão normal no eixo vertical Y versus posição de envoltório através do eixo horizontal é. Em seguida, no eixo direito é fator de atrito a linha preta. Essa linha preta aqui é a pressão de contato que vai passar. Lado T1 à esquerda para T2 lado direito. A linha azul aqui é a tensão pura desenvolvida no atraso. A tensão de cisalhamento desenvolvida aumenta à medida que o atraso transfere o cisalhamento para a correia ao redor do envoltório. O fator de atrito desenvolvido é essa linha vermelha sólida. E é a proporção da tensão de cisalhamento sobre a pressão de contato. A linha vermelha pontilhada é o coeficiente seco de atrito. Seco, e a linha verde pontilhada é o coeficiente úmido de atrito. E observe que esses limites de atrito não são linhas retas ou valores constantes porque a ferramenta está usando o modelo de atrito variante, que é dependente da pressão. Geralmente, quanto maior a pressão normal, menor o fator de atrito. E quando o atrito desenvolvido ou adquirido é maior do que o atrito máximo disponível, você tem um deslizamento localizado e isso ocorre aqui nesse ponto de transição. É aqui que o atrito desenvolvido está se cruzando com o limite de atrito. Então, neste exemplo,
Você pode ver essa zona de deslizamento que está ocorrendo basicamente de cerca de 190 graus do ângulo de envoltório até o ponto de saída 210 graus. Você pode ver aqui embaixo que na saída gráfica das ferramentas está mostrando que você estava usando mais de 100% da tração disponível e isso está resultando em cerca de 11% de derrapagem. Agora, a ferramenta também oferece uma tensão T2 mínima que pode ser aumentada. Você poderia aumentar para este T2 e eliminar esse deslizamento e também nos dá a tensão de cisalhamento máxima gerada no atraso. Agora, isso é uma coisa importante quando você começa a olhar para diferentes graus de atraso porque isso. A tensão máxima de cisalhamento é algo que impacta na vida útil das emendas de ouro. O ideal é criar correias e combinação laging que tem a menor tensão de cisalhamento possível. Não tem deslizamento e tem a vida útil de fadiga necessária. Este segundo gráfico de saída é aquele que analisa as tensões e a vida de fadiga do atraso. O eixo X aqui tem a pressão normal média e o eixo Y é a tensão de cisalhamento. Essa linha preta é a linha de aplicação. Que é basicamente o desenvolvimento de pressão normal e estresse puro a partir do ponto de entrada da aplicação. Então, a partir deste ponto aqui esta linha preta para o ponto de saída do aplicativo. O estresse gerado na superfície de contato viaja dentro do atraso, laging, e diferentes magnitudes de tensão aparecerão em diferentes áreas do laging. O que então sobrepomos no gráfico é o que chamamos de nossos limites de fadiga. Que é essa linha laranja que. Agora vamos olhar para esse quadro do atraso. É o que chamamos de limite de fadiga para a rota da banda de rodagem do atraso. A rota da banda de rodagem é a parte inferior dos sulcos no atraso. O limite de fadiga é determinado através de uma análise de elementos finitos. Basicamente, o que fazemos é que tomamos um número arbitrário de 5 anos de vida útil, e olhamos basicamente para o número de horas de funcionamento esperado. O número de RPMs e depois fazemos a análise do FB e E. Se a borracha no ouro projeto do atraso tem uma vida de fadiga que excede esses 5 anos, então ela iria para o lado inferior desta linha laranja-laranja. Em seguida, acrescentamos: pois é. A linha azul é a vida de fadiga para o rosto de contato. A face de contato é a superfície do atraso onde está entrando em contato com a correia. Você pode ver que, neste caso, a linha de aplicação para o atraso está abaixo da linha azul. Então, em outras palavras, o que estamos dizendo é que você não esperaria dentro de 5 anos ter uma falha de fadiga na superfície de contato, mas porque as linhas pretas acima do limite de fadiga da rota da banda de rodagem. Basicamente dizer que você não esperaria que o atraso durasse os 5 anos. Vai fingir cansaço no limite da rota da banda de rodagem. Agora uma última área que a gente olha, que é a. Esta é a interface entre o defasamento e o casca da polia. Então é onde o atraso é ligado à casca da polia e é a linha amarela pontilhada no topo. Há uma outra linha que não é mostrada aqui, que é se você teve atraso cerâmico. Vida de fadiga da ligação entre a cerâmica e a borracha. Mas esse é um gráfico separado que não entraremos hoje. Então, com base nessa explicação, obtemos o que chamamos de zona segura. Então esta é esta zona. Está em verde. Está abaixo de todas as linhas de fadiga. Está abaixo da linha de rota da banda de rodagem. Esta laranja está abaixo da linha azul, que é o limite da face de contato, e também está abaixo da interface defasada da casca da polia, que é a linha amarela. Agora você pode ver neste exemplo a nossa linha operacional. A linha preta está sentada acima da rota da banda de rodagem. Então, isso está basicamente nos dizendo que, em algum momento, menos de 5 anos, nosso atraso vai falhar devido ao cansaço na rota da banda de rodagem. Dê um passo adiante de forma eficaz e temos uma zona segura em verde e uma zona insegura em vermelho.
Agora, a zona insegura não significa que o atraso vai falhar instantaneamente. Isso significa apenas que o atraso que está operando na zona insegura vai falhar em algum lugar antes dos 5 anos devido à fadiga. Então, uma das impressões que o software de seleção de assentamento oferece a você é essa rota da banda de rodagem. Cisalhamento da rota da banda de rodagem e neste exemplo específico. Normalmente, 100% seria o máximo. Neste caso, é 1000%. Portanto, está muito acima do limite de vida de fadiga para este projeto específico de atraso. Agora, se você olhar, se voltarmos a esse fracasso que falamos antes quando a análise foi feita para tentar determinar a causa raiz, primeira coisa que olhamos foi o gráfico de deslizamento. Você pode ver neste gráfico que ele não está mostrando nenhum deslize localizado. E aqui embaixo o limite de tração é de apenas 73% da tração disponível. Então está nos dizendo que a derrapagem não é um problema. Não é o problema que causou essa falha. Então, a próxima coisa que olhamos foi o gráfico de fadiga. Este é o gráfico de fadiga para essa falha atrasada. Novamente, você pode ver que a linha operacional preta está bem acima dessa linha. Aqui está o limite da rota da banda de rodagem. Assim, a linha operacional atrasada é a linha de fadiga está bem acima do limite da raiz da banda de rodagem. E você pode ver na fotografia os graves danos do atraso. Isso se deve ao cansaço. Portanto, a questão é, o que fazemos agora para proporcionar um atraso que pode durar mais de 4 semanas? Então, usando o software, analisamos uma ampla gama de defasagens e a que saiu com o melhor desempenho de fadiga foi um osso de arenque de 25.000 mostrado aqui à direita. Agora que você pode ver o gráfico aqui embaixo, a linha operacional, a linha preta, ela está parcialmente na zona verde e parcialmente na zona vermelha. Então, está meio que no limite dessa vida de 5 anos. O que realmente vimos no serviço é que o atraso está durando de 2 a 3 anos. Então, é meio que alinhado com o que o software está nos dizendo. Agora, a mina exige que eles queiram que o atraso dure mais de 5 anos. Então, há realmente um programa em andamento no momento, para aumentar essa vida útil atrasada para olhar para diferentes projetos. Então, o Laging Select foi desenvolvido considerando apenas os parâmetros elásticos Laging e o projeto do transportador. Essas são as pessoas que somos ou as empresas. As organizações com as quais estamos colaborando. Tanha, Universidade de Newcastle, Akron Hubber Development Lab nos Estados Unidos e Conveyor Dynamics nos Estados Unidos. A seleção de atraso foi personalizada para o coeficiente real de valores de atrito entre o atraso elástico e a correia de grau M da indústria. Isso é baseado no trabalho que Peter acabou de lhe dar uma introdução. O coeficiente de atrito valoriza o parâmetro complexo. No momento, todos os testes que foram feitos em temperatura ambiente. Mas agora estamos nos preparando para obter equipamentos para que possamos testar de menos 40 mais 60 graus. Para o coeficiente de atrito. Porque o que isso é importante se você está colocando sistemas de acionamento em, você sabe, áreas com temperaturas extremas. Há testes de fadiga de vínculo em que o trabalho será feito, em primeiro lugar de cerâmica para ligações de borracha, mas depois em segundo lugar aos sistemas de colagem usados para retardar o casca da polia. Então isso são sistemas de ligação vulcanizada quente, sistemas de ligação de carvão e sistemas de ligação direta. A caracterização do composto é um teste que é feito para determinar a vida de fadiga de um particular. Borrachas. Então isso foi feito nas borrachas elásticas e também nas amostras de borracha construídas em particular que estamos usando e é único para cada borracha. É como uma impressão digital. Então você não pode. Você não pode simplesmente misturar e combinar e olhar para outras borrachas e assumir que elas são iguais porque não são diferentes da análise do FBI. Isso está sendo feito por meio de uma dinâmica de transporte.
Esses 4 fatores são as coisas que tornam o software preciso. Então eu quero apenas olhar rapidamente para as polias de curva de alta tensão. Esta é, sem dúvida, a aplicação mais difícil para o atraso da polia é. Atualmente, quando as pessoas estão usando correias transportadoras desgastadas, não há atraso realmente, que possa durar toda a vida útil ou igualar a vida útil dos rolamentos em uma polia de curva de alta tensão. Temos visto bastante evidência de que esse tipo de falha na alta tensão da polícia de curva de alta tensão, band policy, curva de alta tensão, band policy, que vem do desgaste do cinto, é na verdade a causa da redução da vida útil da emenda do cinto e vamos dar uma olhada nas razões por trás disso em breve. Você pode ver que a polia de dobra de alta tensão. O dano é geralmente uma faixa no centro e essa faixa corresponde ou se alinha com o perfil de desgaste da correia transportadora. Você pode ver ambos os lados da seção wear aqui. Desgaste aqui. O atraso parece estar em muito boas condições. O mesmo com essa foto aqui. Portanto, este diagrama mostra um layout típico para um transportador de alta tensão de acionamento duplo. A posição da polia de curvatura de alta tensão imediatamente antes do acionamento primário é o que resulta na alta tensão de operação e no contato com o lado sujo da correia. Agora, o desafio com essas polias é que elas são tipicamente grandes, pesadas e muito difíceis de substituir. E por que não há atraso existente que possa durar a mesma vida útil dos rolamentos quando você tem uma correia desgastada? Mudar essas coisas é um grande problema e não há o atraso que você pode colocar no local. Você não pode usar o atraso dos títulos de carvão, porque simplesmente não tem a força de adesão. Então, sim, é um problema muito grande para o pessoal da manutenção. Então vamos dar uma olhada. Porque as forças ou as forças que realmente causaram o dano para, neste caso, para o atraso da borracha. Você pode ver o perfil de desgaste na polia. Partir do centro da foto, podemos ver a defasagem defasada no centro. Veja aqui embaixo 23,7, aqui em cima 30,4. Você está falando de uma diferença de 6 a 7 mil. E esse desgaste veio do desgaste no perfil do cinto. Agora essas fotos à esquerda. Esquerda e direita onde você pode ver o construído ou o atraso delaminado. Há forças de cisalhamento muito altas causadas pelo perfil de desgaste na correia e quando as pessoas colocam borracha atrasada em uma polia transportadora uma maneira comum de fazer isso é com camadas de borracha não curada. Então, várias camadas de borracha não curada e depois vulcanizar a quente para a polia. O problema é que cada uma das camadas tem uma junta ou uma linha de tricô. E quando você o expõe a essas altas forças de cisalhamento localizadas, essas articulações falham e essa é a razão pela qual você obtém essa delaminação. Então, vamos dar uma olhada rápida em como essas forças ocorrem. Se olharmos para isso, o gráfico inferior mostra a tensão dos acordes no eixo esquerdo. Desculpe, deixe-me voltar novamente. Boa atenção no eixo da mão esquerda, então através da parte inferior temos a largura do cinto. Agora isso é para um cinto novo. Então em nenhum lugar e você pode ver as tensões uniformes. Se formos então para um perfil de cinto que tenha 5 mm de cobertura de cinto. Basicamente o que acontece é que na borda do perfil de desgaste você obtém uma força de cisalhamento localizada mais alta e o centro do perfil wear que cai para uma força de cisalhamento mais baixa é. Em seguida, do outro lado do perfil da teia, ele aumenta novamente à medida que o desgaste aumenta. Então agora vamos para um moinho de 10 uso capião de capa de cinto. Você pode ver que esses picos na borda do perfil de desgaste são muito mais altos e também o recesso no centro do perfil de desgaste é muito mais baixo e olhamos para isso. O topo do pico chamamos de tensão de cisalhamento localizada máxima, e o centro da parte inferior da travessia chamamos de tensão de cisalhamento minimizada. E há uma coisa que chamamos, embora nos referimos a isso,
A razão entre a tensão de cisalhamento máxima e a tensão de cisalhamento mínima. Chamamos de multiplicador de tensão de cisalhamento. E explicarei por que isso é importante um pouco mais adiante. Agora, como onde continua? Você não pode ver em nenhum lugar aqui onde em verde 5.000, em azul 10.000 onde? Desculpe, meus leads estão pulando. E depois preto 15.000 peso. Assim, à medida que o desgaste da tampa da correia aumenta, as forças de cisalhamento localizadas também aumentam. E isso é justo. 1. Só para mostrar o desgaste do tampa da correia transportadora contra o gráfico de força de cisalhamento e você pode ver os acordes no meio aqui basicamente estão girando em torno de um diâmetro diferente dos acordes que estão na borda. Se olharmos para isso, são dados reais de uma mina na América do Sul. Esta é a espessura do enxerto atrasado em relação às toneladas métricas que foram transportadas enquanto esse atraso foi instalado. Você pode ver que o atraso começou em 32.000 espessuras e foi gradualmente reduzido a ponto de eles mudarem por aqui quando chegou a cerca de 6.000. Então você pode ver que eles estão operando. Você sabe, neste momento aqui eles estão operando com cerca de 26.000. Diferencial de lag e espessura e ainda por cima você tem desgaste no cinto também. Então saiba que você provavelmente tem quase o dobro disso no total. Então, o que isso faz com a vida útil dos atrasados? Basicamente, o que acontece é se você colocar um novo cinto e colocar um novo atraso. Para começar, você não tem forças de cisalhamento localizadas. Então, leva um tempo para o atraso dar certo. E, portanto, sua primeira instalação de atraso, digamos que dure 18 meses. Agora você substitui isso. Você coloca o mesmo lajing de novo, mas isso com o segundo lote de lajing que vai no cinturão já tem onde. Portanto, o segundo lote de atraso não vai durar tanto tempo. Você pode ficar 12 meses. Então, quando você vier para colocar o terceiro lote de atraso novamente, ele vai ser enfrentado mesmo que você coloque o mesmo atraso. Ele está enfrentando ainda mais desgaste. Então a vida útil vai reduzir e isso continua a cada lote subsequente de atraso. Não é que o atraso seja de menor qualidade. É apenas que ele está tendo que lidar com forças de cisalhamento muito maiores devido ao desgaste na correia. Ou, na verdade, estamos acelerando porque o que acontece é que este gráfico mostra se você olhar para o diferencial de bitola defasada. Então essa é a diferença de espessura entre o centro da leging. E os lados do atraso se contrapunham à diferença de velocidade. Portanto, esta é a diferença de velocidade no centro versus a diferença em relação à borda. Então, basicamente, quando você não tem nenhum lugar no atraso, você não está recebendo nenhuma diferença número. Velocidade. Quando você percebe 5.000, você está recebendo pouco mais ou cerca de 0,6% de diferença na velocidade no centro. 10.000 sobe para dizer 1,1 e assim por diante. Ele continua aumentando e é o diferencial de velocidade que aumenta o dano. Porque você está tendo deslizamento entre a correia e o atraso. Sabemos. A partir de estudos que foram feitos nessas correias de alta tensão que têm uma quantidade significativa de correias e emendas de correia danos precoces e a vida útil. Que isso pode ser resultado do desgaste nas tampas da correia e da polia de dobra de alta tensão. Considere a luz A. Este é um gráfico que está relacionado com a vida útil do cabo de aço. Cabos de aço em seu cabo de aço construídos. Portanto, se você considerar a carga ou tensão que pode lidar com um número infinito de ciclos sem quebrar, isso é chamado de limite de fadiga. Então essa é essa linha Q. Limite de fadiga para os cabos de aço. Normalmente é cerca de metade da resistência final do cabo de aço.
acima do limite de fadiga é chamada de região de vida finita para o cabo de aço assim. Se você está fora de escrever em uma tensão ou estresse que está acima desses 50% da força final, você vai ter um número finito de ciclos. Se você estiver operando abaixo dos 50%, os cabos de aço devem ser capazes de operar indefinidamente. Agora, o projeto da correia de cabo de aço geralmente trabalha em ter os cabos de aço operando a 20% da resistência final dos cabos de aço, o que deve dar-lhe muita margem de segurança. Então, para criar circunstâncias em que os cabos de aço se movem desse signo de vida infinito para a zona de vida finita, ou seja, onde eles se rompem, que é o que vimos em emendas, você precisaria de uma tensão de cisalhamento de 2:2 1/2 vezes o limite de projeto. Então, a questão é, isso pode ocorrer. Olhamos para este gráfico apenas para definir o que chamamos de diferencial de plano de acordes, e é o distância. A distância combinada entre o desgaste e a tampa da correia e o desgaste e o atraso. Por isso chamamos isso de diferencial do plano de acordes. Só quero mostrar alguns gráficos para mostrar como essas forças podem se ampliar. Assim, o primeiro gráfico no canto superior esquerdo mostra posição do acorde e número de acordes. Assim, então, número de acordes na posição inferior do acorde no eixo esquerdo. O segundo gráfico imediatamente abaixo mostra a tensão do cabo versus o número do cordão umbilical. E o gráfico do lado direito mostra o multiplicador de tensões no eixo Y e o diferencial do plano de acorde no eixo X. Então esses gráficos são para uma construção desgastada. E atraso não desgastado. Então não há aumento na tensão de cisalhamento localizada e o multiplicador de tensão é um só. Se olharmos agora para um total combinado de 10 milímetros. Aqui está o nosso gráfico da pura tensão versus uma posição de acorde. Então o topo dos gráficos aqui é um número de cerca de 21,8 kN. A parte inferior no centro aqui é um valor de cerca de 1,55. Desculpe este número de cerca de 13,998. E assim o multiplicador de estresse é o 21,8 dividido pelo 13,98, o que nos dá cerca de 1,55 como multiplicador de estresse. Isso com 10 mm de desgaste combinado. Se formos para 20 mm de desgaste combinado, o multiplicador de estresse. O topo deste pico é de cerca de 30,46. Na parte inferior do meio aqui está 14,8. Então, nosso multiplicador de estresse está subindo mais de 2. Assim, com 20 mm de desgaste combinado. Então esse é o desgaste do atraso e do cinto. Temos um multiplicador de estresse de cerca de 2. Lembre-se aqui para sair da região da vida infinita. Para os cabos de aço para a região finita. Precisávamos estar multiplicando por 2:2 1/2 vezes para que pudéssemos ver isso. Podemos ver que com apenas 20 mm de desgaste combinado, estamos chegando a esse multiplicador de estresse 2 vezes. Agora lembre-se que este é o nosso atraso. Então, isso está atrasado que está operando e antes de mudar. Só o laging por si só tem 26 mm de desgaste. Então, se você adicione que, digamos, que houve uma quantidade comparável de desgaste na tampa do cinto. Você pode estar falando na faixa de 40 a 50 mm de desgaste combinado. Então você pode ver que seria muito fácil superar um multiplicador de estresse de 2:2 1/2 vezes. Então, o que fazer com a alta tensão? Polias de curva,
Existem várias escolas de pensamento sobre a melhor maneira de estender a vida útil dos atrasados. Para a alta tensão, dobre as polias. Uma abordagem é produzir um atraso que seja inerentemente mais forte e mais resistente à abrasão do que as forças a que o atraso foi submetido. Exemplos disso são a ligação direta cerâmica apoiada em borracha e o poliuretano fundido a quente. Desses três, o único que eu vi que realmente pode lidar com as tensões mais altas da correia é a cerâmica Direct Bond. E a razão para isso é que a ligação direta. A cerâmica de ligação direta tem de 5 a 10 vezes a resistência de união desses outros materiais e obviamente tem uma resistência à abrasão muito boa. Cortesia da cerâmica. A desvantagem dessa abordagem é que todas essas altas forças de cisalhamento localizadas agora são refletidos diretamente de volta para o cinto e os emendadores de correia. Não há como ceder nesse tipo de atraso difícil e inflexível. A segunda escola de pensamento é voltado para tentar proteger o cinto e está usando um resistente à abrasão mais macio e flexível com um perfil que permite que o lajem para desviar sob carga e assim acomodar alguns dos altas forças de torcida localizadas. Força-desvantagem com a desvantagem com este tipo de atraso é que nenhum desses lajins de borracha de alto desempenho pode realmente durar tanto quanto os rolamentos quando você tem um desgaste significativo da correia e altas tensões. Portanto, esta não é uma solução não perfeita. E é uma área que estamos trabalhando atualmente para melhorar. Então, em resumo, as coisas que podemos fazer para melhorar o desempenho da correia e polias de dobra de correia de alta tensão. Podemos reduzir o desgaste na tampa da correia escolhendo tampas de correia altamente resistentes à abrasão. São aqueles com perda de volume abaixo de 30 mm3. Sua tampa de correia padrão de grau M tem uma perda de volume de 130. Então saiba que isso vai se desgastar muito mais rápido. Olhe para o carregamento do tiro para minimizar o desgaste do cinto e olhe para a limpeza do seu cinto. Boa limpeza da correia. A limpeza reduzirá o desgaste. Reduz o desgaste do atraso da polia indo para uma borracha muito resistente à abrasão, como o que chamamos de atraso extremo da borracha. Novamente um atraso de borracha. E a última, que é basicamente o que estamos trabalhando no momento. É o que chamamos de roldana de borracha vulcanizada quente substituível, que está atualmente em desenvolvimento. Isso é basicamente tudo o que eu tenho para hoje. Vou entregar se houver alguma dúvida para o Pedro ou para mim. Fico feliz em tentar respondê-las. Eu tenho uma pergunta. Desculpa. Continue. Você tem uma pergunta. Alex Gabriel aqui da FedExpert. Basta clicar em Você tem um movimento de volta do baseado na correia de caixa M. Mas hoje em dia na indústria de minério de ferro quase não é usado qualquer caixa de extremidade. Então, estamos trabalhando com capas de correia altamente resistentes à abrasão na parte superior. Mas também não há tampas de resistência ao rolamento na parte inferior e elas ficam cada vez mais desenvolvidas para reduzir o consumo de energia do transportador. Você já esteve em contato com alguma das empresas finais sobre esses compostos? Tenho falado com B.O. Bovais do seu escritório vitoriano. E ele certamente, sim, temos conversado com ele sobre o composto Ultra TOLG. Resistente. TOLG? A isso que você está se referindo? Outro topo está mais na tampa superior. Mas temos também o que chamamos. Temos o menor economizador de potência de resistência. O economizador de energia 1 e o economizador de energia 2. Estamos trabalhando em mais melhorias. E eu só me pergunto se certamente eles absorvem dia. Esse é o principal objetivo com esses compostos de borracha, que vai estar em contato com a polia. Mas também não sei se o atrito vai mudar. Fator de atrito sobre estes não tem dados sobre isso.
Mais valeria a pena estender a mão e discutir isso. Por que desenvolvemos correias transportadoras cada vez melhores e melhor projetadas Como você disse com a ST-6300. Você provavelmente se mudou e problemas para a área atrasada que aparecem mais tarde causaram enormes perdas de produção aqui. Então, Bola em termos de bola é definitivamente um bom contato. Com certeza vou conversar com ele, mas temos como 471.402 e acho que estamos trabalhando 403. Há mais alguém, Alex, com quem deveríamos estar conversando dentro de sua organização? Definitivamente, mas se o nosso gerente geral Para o desenvolvimento da tecnologia é Team Bricks ok, Team Bri duplo GS. Ok, tudo bem, obrigado. Por isso. Muito apreciado. Eu só ia acrescentar a isso, Dave. Eu posso ajudar a resolver uma conversa com Tim Briggs e Brendan Bear em sua equipe. Apenas para o seu ponto em torno das considerações em torno da seleção da capa inferior. Fizemos um trabalho inicial sobre isso. Fizemos alguns testes iniciais olhando para a variação dos graus de cobertura e na espessura da cobertura e tomamos a decisão de avançar usando o moinho de grau M8 porque havia dentro. Por favor, não me cite sobre isso. Acho que eles podem ter sido dentro de cerca de 10% de variação de atrito entre os produtos que testamos. Digamos apenas daqui para frente. Em vez de testar as duas espessuras de 4 e 8 e o como um composto de baixa resistência ao rolamento e grau apenas daqui para frente. Optamos por ficar com o grau final 8. Muito obrigado. Então, na verdade, você já falou com as pessoas certas. Isso é bom saber. Na área dele, ele é brilhante. Exatamente. Desculpe, eu tenho que sair agora. Já tenho outra reunião me esperando. Mas muito obrigado pelo convite e estou muito feliz em fazer parte disso e ainda aprender aqui. Obrigado, Alex. Obrigado. Obrigado. Ok, tchau. Tchau. Temos uma pergunta aqui do Pedro. Peter Weateread sobre o modo de falha de fadiga da face de contato. Essa é uma boa pergunta, Pedro. Eu realmente preciso falar com os caras do CDI e voltar para vocês sobre isso. Meu entendimento é que o cansaço no rosto de contato tem a ver com temperatura, acúmulo de temperatura. E depois a degradação da borracha como resultado disso. E temos visto isso. Então, por exemplo, colocamos um pouco da nossa borracha atrasada em poli de alta potência muito grande em Chuque camada. E esse atraso foi operado muito bem. O poli foi retirado após 12 meses por alguns problemas mecânicos. Mas, curiosamente, dureza defasada passou de 65 para 85 no espaço de 12 meses. Não foi devido ao deslizamento, não foi calor, acúmulo de calor devido ao deslizamento. Então, achamos que é devido à fadiga histórica de corte de esterese. Mas eu provavelmente terei que voltar para você sobre isso. Se eu puder. Peter e eu. Falarei com Brad na Conveyor Dynamics e tentarei obter uma resposta melhor de como eles descrevem a fadiga no rosto de contato, se estiver tudo bem. 100% de multa. Valeu, Dave. Não há problema. Qualquer uma pergunta sua. A 3 aqui com o seu último slide, está mostrando poliuretano substituível atrasando. O que é aquilo? Está em desenvolvimento. Que afirmação é essa? Tem tudo a ver. Então, com esses 3 de alta tensão de bem pulei, eles são normalmente mais de 35 toneladas. Muitas vezes eles estão enterrados na parte de trás da estrutura portanto, são muito difíceis de remover e você não pode. Você não pode colocar ligação de carvão atrasada sobre eles porque simplesmente não pode lidar com as tensões puras. Então, no momento, as minas que têm esses tipos de polias estão tendo que retirá-las, o que é um grande exercício. Então, você sabe, substituí-las por uma nova polia. Então, o que estamos trabalhando
Um atraso que tem borracha vulcanizada quente em uma parte traseira de aço projetado. Mas depois com um sistema de fixação mecânica que prende o atraso à superfície. Agora com essas polias de curva de alta tensão não pode. Você não pode perfurar ou soldar na casca por causa de problemas com rachaduras. Então, estamos desenvolvendo um sistema proprietário para nichá-los. Tiras vulcanizadas a quente na polia, mas em um formato onde possam ser substituídas pela polia in situ. Para que a polia não precise ser removida da esteira. Então, esse é basicamente o conceito que vem sendo trabalhado no momento. Pois é, não, entendi. Então é mais um instituto de reparos do que sim. Parte da nossa tabela é, sim, mas é específica. Específico para você não fazer isso necessariamente para polias de baixa ou média tensão. Há muitas outras coisas que você pode fazer que seriam mais fáceis e econômicas. É puramente porque essas coisas sabem que estamos correndo. Nós estamos falando de pessoas que estão correndo tensões de cinto de 2.000 kN. E roldanas grandes de 2 metros de diâmetro. 2 metros de frente muito difíceis de mover. Obrigado. Alguma outra dúvida? Está bem. Bem. Obrigado a todos pelo seu tempo e vamos fazer circular uma gravação da sessão para quem estiver interessado. Obrigado, Dave, e obrigado, Peter. Obrigado mais uma vez por compartilhar. Fantástico. Obrigado, Marcos. Bom te ver. Obrigado, Dana. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Silvia, acho que você está muda. Eu sei, estou apenas dizendo que aí está funcionando perfeitamente. Sim. É muito bom. Ok, fantástico. Bem, você é nossa primeira cobaia. Então você é o primeiro teste sobre isso. Então é bom saber que funcionou bem. Sim, essa é a minha primeira experiência usando a IA. Então, a tradução foi ok. Gostaríamos, quero dizer, teremos todo o gosto em seguir. O próximo estágio. Vou te mandar o link e vamos organizar a tradução para a próxima também. Obrigado, senhor. Davi. Obrigada, Silvia. Tchau. Obrigado, Davi. Até você, Jim. Até você, Dave. Obrigado. João. Tchau, João.